Olá, hoje a gente vai continuar o nosso tema de testes de hipótese e a gente estava até o momento estudando a perspectiva de teoria da decisão para testes de hipótese, que de certa forma engloba o que a gente entende por otimalidade estatística, né? Quando que o nosso teste de hipótese tem boas propriedades estatísticas. E na aula de hoje a gente vai discutir um outro tema que é correlato, que é coerência lógica em testes de hipótese. Então, se a gente realiza vários testes de hipótese simultaneamente, as nossas conclusões elas vão ter coerência lógica ou vai ter algum tipo de contradição. Pode parecer que é claro que deveria haver coerência lógica, a gente vai ver na aula de hoje que não necessariamente isso acontece. E a gente vai ver condições para que a gente possa obter essa coerência lógica. Mas antes disso, a gente vai rever aquilo que a gente estava elaborando até a aula de hoje, que era basicamente a reconstrução da inferência estatística bayesiana, né, por meio da teoria da decisão. Então, a gente viu alguns resultados importantes que a gente vai relembrar agora. Então, em primeiro lugar, a gente definiu o que é um problema de decisão com dados. A gente viu que ele tem alguns elementos aí, né? Então, a gente tem o X, que são os dados. A gente tem esse espaço A das nossas alternativas, então a nossa escolha simples que a gente pode fazer. A gente tem o D, que é o nosso espaço de decisões. E ele é simplesmente as funções que para cada dado escolhem uma alternativa simples. Além desses elementos, a gente tem o nosso θ maiúsculo, que são possibilidades não observadas. Então, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão frente a incertezas. E esse θ maiúsculo são as incertezas, né? São fatos não observados, mas que influenciam em quão boa é a nossa decisão. Como tem incerteza, a gente coloca uma probabilidade sobre aquilo que é incerto, e a gente tem em particular essa função de probabilidade, que para a combinação entre o espaço amostral, né, os dados, e as possibilidades não observadas, que é o θ, ela nos dá uma probabilidade. E por último, a gente tem essa função utilidade, u de Aθ, que ela nos diz quão desejável é observar a possibilidade θ quando a gente escolheu a alternativa A. E com base nisso, a gente conseguiu definir qual é a utilidade de cada função de decisão e, em particular, derivar qual é a função de decisão ótima. Então, a gente viu que a função de decisão ótima é aquela que maximiza a utilidade a posteriori, ou seja, ela é uma função de decisão delta de x, que para cada x ela maximiza a utilidade ela escolhe a alternativa A, que maximiza a esperança da utilidade de A, dado que a gente observou que os dados são esse x. E a gente viu vários exemplos em que a gente usa, isso é chamado de forma extensiva de um problema de decisão. A gente viu vários problemas de inferência estatística em que a gente resolvia usando a forma extensiva e encontrava qual era a decisão ótima, e no caso o estimador ótimo, o intervalo de credibilidade ótimo, o teste de hipótese ótimo. A gente vai relembrar eles agora. Quando a gente estava discutindo estimadores, a gente lembrou que os estimadores, as alternativas são simplesmente um elemento do espaço paramétrico. E a gente viu 3 estimadores ótimos para diferentes utilidades consideradas. Uma delas é a utilidade quadrática, né? Menos a menos θ ao quadrado. E a gente viu que, nesse caso, o estimador ótimo é média da posteriori. Um outro caso é a distância de Mahalanobis, né? Quando θ é um vetor. Ele, basicamente, a distância de Mahalanobis, a forma quadrática, ela generaliza o quadrado, no caso univariado. E a gente viu que, para a distância de Mahalanobis, o θ estrela, o nosso estimador ótimo, também é a média da posteriori. E por último, quando o θ é univariado, e a gente usa a distância em valor absoluto, né, o menos a, valor de absoluto de a menos θ, a gente viu que o estimador ótimo é a mediana da posteriori. E é claro que existem outras funções de utilidade que são interessantes, mas só para cobrir algumas delas, né, a gente viu esses resultados. Depois a gente passou a discutir intervalos de credibilidade. Então, para intervalo de credibilidade, para cada dado a gente vai escolher um intervalo, né, um valor de A e B, em que a gente acredita que o θ esteja entre esses dois valores A e B. E a gente viu alguns resultados, né? 3 funções de utilidade a gente considerou. Uma delas é indicadora que o θ está no intervalo, menos uma constante vezes o tamanho do intervalo. E a gente viu que, nesse caso, os valores de A e B eles são curvas de nível, né, da nossa posteriori. Então, os dois são tal que a densidade a posteriori deles assume o valor k, ou são pontos extremais, né, quando o θ é um conjunto limitado.
Uma outra função de utilidade que a gente viu é essa daqui, que vocês podem ver que tem um K2B-A, então ela também leva em consideração o tamanho do intervalo, mas tem um primeiro termo aqui que A menos θ mais θ menos B+. Então, ele não só olha se o θ está dentro do intervalo ou não, mas se o θ está fora do intervalo, ele penaliza por quão longe o θ está do intervalo. Nesse caso, a gente viu que o intervalo, constituído pelos pontos A e B, eles são K2 sobre K1 ésimo e 1 menos K2 sobre K1 ésimo percentis da posteriori. Então, por exemplo, se K1 é 100 e K2 é 2,5%, então eles são o percentil 2,5% e 97,5% da posteriori, vai dar o nosso intervalo de credibilidade. E por último a gente viu uma função de utilidade aqui, que de novo aparece K1B-A, né, o tamanho do intervalo, e também o quão longe o θ está do ponto médio do intervalo, que é θ menos A mais B sobre 2 ao quadrado, né, vezes uma constante aí. E a gente viu que nesse caso a gente tem que a nossa posteriori, ou melhor, o nosso intervalo ótimo, nosso intervalo de credibilidade ótimo, ele é a média da posteriori, mais ou menos uma constante vezes o desvio padrão da posteriori. O que também aparece, é muito parecido com outros casos que a gente tinha visto antes, por exemplo, no caso da distribuição normal. Então, com isso, a gente encerrou o intervalo de credibilidade e a gente foi para testes de hipótese. E para o teste de hipótese, para hipóteses compostas, a gente viu uma função de utilidade, que é a função de utilidade 0,1c, né, quando a gente não comete um erro, ou seja, se a gente rejeita a hipótese nula quando ela é falsa, ou não rejeita a hipótese nula quando é verdadeira, daí a nossa utilidade é 1, ou melhor, ela é 0. Quando a gente comete um erro do tipo 2, ou seja, quando a gente não rejeita a hipótese nula quando ela é falsa, daí a nossa utilidade é menos 1. E quando a gente comete um erro tipo 1, ou seja, a gente rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira, a nossa utilidade é menos c. Então a gente viu que o menos c, o c representa o quão pior é o erro tipo 1 em relação ao erro tipo 2. A gente viu que se a gente tem essa função de utilidade, então o nosso teste de hipótese ótimo, ele satisfaz essa condição que está nesse slide, e que para cada x, nosso teste de hipótese ele não rejeita a hipótese nula. Se a probabilidade de θ estar na hipótese nula é maior, a posteriori, né, é maior do que 1 mais c elevado a menos 1, e ele rejeita a hipótese nula, caso contrário. Então, com isso a gente obteve um teste de hipótese ótimo usando a teoria da decisão. Legal. E isso basicamente cobre uma revisão sobre toda a inferência bayesiana estatística que a gente cobriu até o momento. E agora a gente vai poder começar a conversar sobre esse outro tema, que é a coerência lógica em testes de hipótese, que é um tema, digamos assim, paralelo ao tema de teoria da decisão.